Olá, semana intensa de trabalhos no plenário da Câmara na véspera do início do recesso parlamentar de julho. Um dos projetos aprovados altera a legislação do licenciamento ambiental, com previsão de processos simplificados, o que gerou críticas dos ambientalistas. Foi aprovada ainda a criação de linha de crédito de 30 bilhões de reais do Fundo Social para socorrer produtores rurais afetados por desastres climáticos. Os municípios também ganharam socorro, com a aprovação de proposta que limita o pagamento de precatórios judiciais e dívidas com o INSS. E causou embate entre deputados do governo e da oposição a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que retomou grande parte do decreto presidencial que eleva alíquotas do IOF, contrariando a decisão do Congresso. Vamos começar falando de meio ambiente. A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação de projeto que cria a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, com a previsão de processos simplificados de concessão de licenças para os empreendimentos de menor impacto e criação de um licenciamento especial com rito simplificado para projetos considerados prioritários pelo governo. O texto seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. O projeto já tinha sido aprovado pela Câmara em 2021. Depois disso, foi alterado pelo Senado, que acrescentou novas medidas ao texto. Uma delas foi a criação da licença ambiental especial, com dispensa de etapas e prioridade na análise. Esse tipo de licença vai valer para projetos listados como prioritários pelo governo, com prazo máximo de análise de 1 ano. Os senadores também incluíram, entre as atividades regidas pela proposta, a mineração de grande porte ou de alto risco. O texto aprovado anteriormente pelos deputados remetia esses casos a uma lei específica. O projeto também dispensa o licenciamento ambiental de atividades agropecuárias. O projeto foi criticado por deputados da base do governo. Uma das críticas diz respeito à previsão de uma modalidade chamada licença por adesão e compromisso. Nesse caso, o licenciamento é concedido a partir de uma declaração escrita do empreendedor, se comprometendo a seguir as exigências do órgão licenciador. Para o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, a proposta é inconstitucional e a autodeclaração vai permitir danos ao meio ambiente. Vários artigos são absolutamente inconstitucionais e o que nós chamamos de autodeclaratório, deputado Chico, quer dizer o seguinte: por exemplo, lá no cadastro ambiental rural, resolveram colocar o autodeclaratório. Hoje nós temos um estado do Pará inteiro sobreposto pela grilagem de terras. Os defensores da proposta argumentaram que os procedimentos de liberação de obras e empreendimentos são burocráticos e impedem o desenvolvimento do país. O relator, deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, disse que o projeto mantém o rigor na análise do licenciamento ambiental e, ao mesmo tempo, dá garantia aos empreendedores. Não há uma linha de inconstitucionalidade aqui nesse relatório. E não há sequer também uma vírgula que coloque em risco o meio ambiente. Nós estamos mantendo todo o rigor na avaliação dos impactos ambientais. O que nós estamos propondo é uma atualização, uma racionalização dos processos de licenciamento ambiental. Não há um ponto sequer que trate de afrouxamento ou flexibilização das normas ambientais no país. Isso aqui dá garantias ao Brasil, dá garantia ao meio ambiente, dá garantia aos empreendedores. O que não há espaço é para a burocracia e para questões ideológicas e subjetivas. O plenário também aprovou e enviou para o Senado projeto que cria linhas de crédito com taxa de juros menores para financiar o pagamento de dívidas de produtores afetados por desastres climáticos. O projeto foi apresentado pelo deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, e recebeu parecer favorável do relator, deputado Afonso Ram, do PP do Rio Grande do Sul, que alterou diversos pontos da proposta. O texto aprovado autoriza como fonte de recursos para as linhas de crédito o Fundo Social, criado em 2010 com o objetivo de financiar programas de combate à pobreza e de desenvolvimento em áreas como educação, cultura, esporte, meio ambiente e adaptação aos efeitos das mudanças climáticas, entre outros. O projeto também prevê o uso de recursos dos fundos constitucionais de desenvolvimento regionais, como FCO, FNE e FNO. O projeto beneficia produtores que perderam pelo menos 20% da safra 2 vezes entre 2020 e 2025. Autoriza para isso o uso de até 30 bilhões de reais. O limite será de até 10 milhões de reais por produtor individual e até 50 milhões por cooperativa. O texto final foi criticado por deputados aliados ao governo. Parlamentares do PT e do PSOL disseram que a proposta beneficia grandes produtores com recursos do Fundo Social, previsto para ser usado também para outros fins, como defesa dos povos indígenas e segurança alimentar. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, disse que a proposta tem impacto nos gastos públicos e ainda estava em negociação com a Casa Civil. Não é correto votar isso, uma matéria que tem um impacto, que vai retirar recursos do Fundo Social para
renegociação de dívidas, muitos deles merecedores, como no meu estado, como no Rio Grande do Sul, mas é uma renegociação de todo o país. Não é só dos atingidos pelas enchentes do Rio Grande do Sul. Quando nós estamos discutindo a questão fiscal do país, nós estamos tomando medidas para que se possa fazer os ajustes necessários. O texto recebeu apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, com o argumento de que entre 2020 e 2023 ocorreram mais de 7 mil desastres climáticos no país, como o que afetou o Rio Grande do Sul no ano passado. O deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, defendeu o texto final aprovado. Hoje, o financiamento para as regiões do Brasil que têm fundo serão financiados pelos fundos regionais. Só será financiado pelo Fundo Social as regiões que não têm fundo. Só estarão beneficiados por este projeto produtores que tiveram prejuízos por causas climáticas. Nenhum outro endividamento entra nesse processo. O texto é absolutamente equilibrado, trata de 30 bilhões de reais para o Brasil inteiro, sem mexer num centavo só do orçamento, nenhum centavo orçamentário, tudo será feito pelos fundos sociais. Outro projeto que beneficia produtores rurais foi aprovado com apoio do governo e também enviado para o Senado. A proposta é direcionada aos produtores familiares, também afetados por perdas de safra decorrentes de secas ou enchentes. Mas para ter esse direito, eles terão que comprovar ter perdido pelo menos 40% da produção. E o valor a ser pago como garantia pela perda é de R$ 1.200 por família por ano. Para o presidente da Câmara, Hugo Mota, o projeto vai facilitar o acesso ao programa, chamado Fundo Garantia Safra. Vai possibilitar que muitas famílias, muitos agricultores familiares possam receber o seguro safra com a mudança desses critérios. Então nós estamos aqui melhorando o acesso a um programa tão importante para com isso fazer distribuição de renda e ajudar aos agricultores familiares que por algum motivo perderam o seu plantio, não conseguiram ter a safra esperada. A Câmara aprovou ainda outro auxílio financeiro, esse direcionado para os municípios. Isso foi feito por meio de uma proposta de emenda à Constituição. Ela vai permitir que as prefeituras parcelem em até 300 meses as dívidas que têm com a Previdência Social. Além disso, estabelece limites para o pagamento de precatórios, aquelas dívidas resultantes de sentenças judiciais sem possibilidade de recurso. A proposta, que seguiu para o Senado, também autoriza que o pagamento das dívidas com precatórios só passe a ser computada nas metas do arcabouço fiscal a partir de 2027, mesmo assim, gradualmente. Deputados da oposição disseram que o texto permite que o governo gaste além dos limites, autoriza um calote no pagamento de dívidas judiciais e vai prejudicar também os servidores municipais. A base do governo também ficou dividida. Para o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, parcelar em 300 vezes dívidas com o INSS afeta a Previdência e compromete as aposentadorias dos servidores. O parcelamento dos débitos previdenciários dos municípios pode chegar a 300 meses. Oferece um alívio fiscal imediato aos municípios, mas gera efeitos preocupantes sobre a sustentabilidade da Previdência, especialmente para os regimes próprios dos servidores públicos. A proposta foi aprovada em primeiro turno por 404 votos contra 67. Deputados que foram prefeitos, como Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, defenderam a medida. Eu fui prefeito por 8 anos e todo final do ano a gente pagando todas as prestações ao regime geral dos parcelamentos e ao final a dívida ainda maior, porque a taxa Selic faz com que não consigam os municípios sequer amortizar o principal e sim paga juros. Muitas das dívidas dos municípios brasileiros foram pagas porque a taxa Selic corroeu esses valores que os municípios pagaram durante muitos anos. E a Câmara aprovou por unanimidade projeto que torna permanentes os incentivos e benefícios fiscais destinados a financiar projetos esportivos e paradesportivos. Hoje, os benefícios têm que ser renovados a cada 5 anos. Além de tornar os incentivos perenes, a proposta aumenta o percentual que empresas podem deduzir do imposto de renda para apoiar o esporte. Esse percentual sobe de 2% para 3% do imposto devido.
O relator da proposta, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, explicou a importância das mudanças na lei de incentivo ao esporte. Nessa noite, nós podemos avançar na legislação esportiva nacional. Nós podemos ter uma lei permanente, que não vai carecer de renovação a cada 5 anos, o que vai dar mais estabilidade e segurança jurídica para os projetos esportivos. Nós teremos a oportunidade de ampliar de 2 para 3 a possibilidade de captação de recursos para as empresas poderem ampliar o seu investimento. E tudo isso vai se traduzir em mais investimentos para o esporte nacional. Esse projeto foi enviado para o Senado. Também seguiu para análise dos senadores proposta que autoriza empresas privadas a atuarem em presídios, em serviços como assistência jurídica, educacional, social e religiosa, bem como na movimentação interna dos presos. O projeto também permite a terceirização do monitoramento e rastreamento de presos por dispositivo eletrônico. A proposta foi apresentada por uma CPI que investigou o sistema carcerário em 2015, mas foi criticada por deputados do PSOL, como Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro. E isso, na prática, pode levar à privatização de parte do sistema carcerário. Olha a gravidade disso. A segurança pública é algo que precisa estar nas mãos do Estado. O que estamos fazendo aqui é entregando algo que deveria ser de controle do Estado, por se tratar de algo essencial para o funcionamento do Estado, que é a segurança pública, para o setor privado. Para viabilizar a aprovação da proposta, foi feito um acordo para que alterações no texto sejam feitas depois que o projeto voltar da análise do Senado. Foi o que explicou o deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas. Prevê a ampliação de serviços no sistema de cogestão, principalmente, na verdade, é o objetivo da solicitação de pauta, serviço de saúde e de educação. Há no texto também a questão de transporte de recuperandos, bem como também de monitoramento, que é uma preocupação do governo, do Partido dos Trabalhadores, do PSOL, diante de concordar ou não. Então, a gente segue no acordo de um entendimento, numa intervenção ao Senado Federal e, posteriormente, a matéria voltará a essa casa para ser apreciada de acordo com as modificações que venham a sofrer lá. E a decisão judicial que retomou a validade de quase todo o decreto presidencial de aumento da alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, provocou embates no plenário da Câmara entre deputados do governo e da oposição. O decreto assinado pelo presidente Lula tinha sido derrubado pelo Congresso no dia 25 de junho. Na Câmara, o placar foi de 383 votos contra 98. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, disse que a Constituição autoriza o presidente da República a editar decretos para alterar a alíquota do IOF. Deputados da oposição cobraram uma reação do Congresso ao que chamaram de atentado às prerrogativas dos parlamentares. Deputados do Novo e do PL pediram a abertura de uma CPI para investigar abuso de autoridade e defenderam o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Para o deputado Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, o Congresso precisa reagir. Quando que os deputados nessa casa vão vir usando um nariz de palhaço? Porque é isso que nós viramos para o Supremo Tribunal Federal. Foram 383 votos na Casa do Povo que decidiu constitucionalmente que o IOF não deveria ser cobrado. E agora, presidente, em uma atitude vergonhosa de Alexandre de Moraes, que vale mais do que a Casa do Povo. Isso precisa acabar. Parlamentares aliados ao governo defenderam o poder presidencial de editar decreto que aumenta as alíquotas de IOF. Eles argumentaram que o Congresso só poderia sustar esse tipo de medida se o presidente extrapolasse seu poder, o que não foi o caso. Para o líder da federação formada pelo PT, PV e PCdoB, Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, a decisão de Moraes foi equilibrada. Eu aqui subi várias vezes para falar sobre o IOF. Disse que era uma competência exclusiva do Poder Executivo, porque a decisão do ministro Alexandre de Moraes foi uma decisão equilibrada, que reconhece o poder do presidente da República de editar decretos sobre impostos em operações de crédito. Mas foi uma decisão equilibrada. Não acabou não. Na última semana antes do recesso, o plenário da Câmara também aprovou o projeto que cria um sistema de alerta imediato por meio do uso de dispositivos de telefonia móvel e internet, como SMS, redes sociais e aplicativos, para divulgar o desaparecimento de crianças e adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência.
aprovou ainda a criação da Força Nacional do Sistema Único de Saúde, com participação do governo federal, estados, municípios, hospitais privados e voluntários para ser acionada em caso de desastres e pandemias. Outro projeto aprovado cria o Cadastro Nacional de Pessoas com Alzheimer e outras doenças demenciais. O objetivo é abastecer com dados os órgãos responsáveis pelas políticas públicas e auxiliar na localização de pessoas perdidas, já que essas doenças comprometem a memória e afetam principalmente pessoas idosas. E esses foram os principais destaques da semana no plenário da Câmara. Até agosto!